Olá pessoal, eu quero fazer um comentário e apresentar uma pergunta, conforme o título do vídeo aí, a respeito do podcast em que houve um debate no canal Inteligência Limitada entre os pastores César Cavalcante, representando o arminianismo, e Marcos Granconato, representando aí o calvinismo. Irmãos, sinceramente, eu não era, vou dizer assim, tão fã do Marcos Granconato, porque às vezes eu acho ele um pouco ácido, na sua crítica, mas eu vou dizer para os irmãos que mudei completamente de opinião sobre o Granconato. Eu, com todo respeito aí ao César, que é um homem de Deus, pastor, colabora para a Igreja Brasileira no seu programa na rádio, que também tem debates, mas simplesmente eu posso dizer que o Granconato foi destruidor. O Granconato, ele simplesmente triturou, fritou, cozinhou, esfacelou a teologia arminiana. Você talvez vai dizer, mas que isso? Esse debate já está há muitos anos, como que alguém em um debate de algumas horas poderia fazer tudo isso? Bom, o que eu quero chamar a atenção é que o Granconato, ele mostrou como o pensamento calvinista a respeito da soberania de Deus, dos decretos, da providência, uma vez aplicado na soteriologia, é simplesmente impossível de resistir biblicamente. É impossível. Alguém que em sã consciência observa ali quanto de Bíblia que o Granconato apresentou, argumentos bíblicos, apesar de ter um domínio histórico e teológico, Granconato fez diferente do que muitos calvinistas às vezes fazem, que querem ficar usando muita teoria, muita teologia, muitos argumentos, até mesmo daquilo que chamamos de filosofia teológica, enfim. Granconato foi simplesmente intocável biblicamente. E o César, apesar de ser um homem habilidoso, conhecedor, diretor até, se não me falha a memória, de um seminário, de uma faculdade por distância teológica, o ponto é que ele não teve como defender algo que é tão fraco, Embora o César tenha gabarito, mas ele se propôs ali a defender algo fraco diante de um trator. Infelizmente eu devo dizer isso, Então não foi o César Cavalcante que sofreu ali alguma derrota, foi a teologia arminiana, que ele também diz nem estar totalmente fechado com ela, que foi destruída. E o Granconato foi muito feliz, muito. A abordagem que me convenceu no passado a respeito do calvinismo, a respeito da providência, de como Deus domina, e isso tudo na teologia bíblica, as narrativas bíblicas sobre o domínio de Deus em todas as coisas, é simplesmente insuperável, insuperável. E uma vez isso associado aí à soteriologia, não sobra absolutamente nenhuma resistência, Então eu quero aqui louvar a Deus pelo derramar da graça sobre a vida do pastor Granconato e aquilo que ele apresentou de forma tão ponderada, salutar, bíblica, consistente, firme. E eu devo aqui dizer algo que eu também não sou muito fã dessa colocação de Spurgeon, e isso irrita alguns arminianos, mas ontem eu quero dizer para vocês que devemos concordar, sim, com o Spurgeon, quando ele diz que calvinismo é o evangelho e nada mais, Então, que Deus continue abençoando o pastor Granconato, abençoando o pastor César, mas definitivamente, se alguém assistir com atenção, perceberá que o calvinismo é superior biblicamente diante do arminianismo. Mas um dos aspectos que mais o César ficou tentando trazer
já com vários outros assuntos trabalhados, e ele às vezes voltava na questão de Cristo morrer por todos, de Deus amar a todos. Eu gostaria de fazer também uma observação e uma pergunta aqui sobre isso, né? Primeiro que o calvinismo, pastor César Cavalcante, não nega que Deus manifesta amor a todos. Se você, por exemplo, leu lá João 3,16, que diz que Deus amou o mundo e por isso enviou o seu Filho, e se isso você considera a manifestação do amor de Deus ao mundo, não há o que se negar, afinal de contas é Bíblia. No mesmo capítulo, no entanto, no versículo 36, a Escritura diz que sobre aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo, a ira de Deus, diz o texto, permanece sobre ele. Portanto, o calvinista pensa assim, que há um grau de amor de Deus por toda a humanidade e também há um grau da ira de Deus sobre toda a humanidade. Quero destacar aqui que Efésios capítulo 2 e o versículos 1 e 2, quando fala lá que nos deu vida juntamente com ele, lá diz que os eleitos eram filhos da ira, ou seja, eram objetos da ira de Deus. Então, o calvinismo clássico, reformado, calvinismo aí confessional vai dizer que há uma manifestação do amor de Deus, a sua misericórdia, o oferecimento do evangelho a todas as pessoas, como também há uma manifestação da ira de Deus sobre os eleitos em algum grau e em algum tempo de sua existência. Porém, nada disso nega as verdades bíblicas, né? Então nós vamos dizer claramente que Deus ama os não eleitos. E isso talvez vai incomodar também alguns hipercalvinistas, que eu procuro apresentar argumentos no livro Se Deus Predestinou, para que evangelizar, né? Nesse livro eu apresento o seguinte, que lá em Marcos a Bíblia registra do encontro daquele jovem rico com Jesus. E ali a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. No entanto, ele não foi salvo segundo o contexto e segundo as observações de vários comentaristas reformados. Daí nós podemos compreender que há sim uma manifestação do amor de Deus pela humanidade caída, já que isso é constitucional de Deus, como disse o próprio César Cavalcante. Isso não significa que Deus, de forma irresistível para si mesmo, vai amar a todos. Afinal de contas, ele não ama o diabo e seus demônios, né? Mas a humanidade, mesmo caída, mesmo a humanidade não eleita, ele manifesta um amor expresso na pregação do evangelho, em bênçãos, na graça comum. Mas o que acontece é que esse amor de Deus, ele não vai chegar ao ponto em transformar o não eleito. Como o pastor Granconato argumentou, o eleito ele vai chegar a algum momento em que Deus, na manifestação do evangelho do seu amor, vai tornar esse oferecimento irresistível, mudando o seu coração, que é indisposto para com ele. Então, o que faltou ali no César era conhecer um pouco mais, e o pastor Granconato deixou muito bem claro que essa é uma tensão, essa é uma verdade que nós, calvinistas, mantemos sem nenhuma dificuldade. Mas, além disso, o César ele insistiu na questão de Cristo morrer por todos, né? E eu quero aqui apresentar, então, uma pergunta para você que crê que Jesus morreu por cada ser humano, né, da humanidade e da história da humanidade. Aqui em Judas, versículo de número 7, a Bíblia diz assim, preste bastante atenção. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição eterna. Bem, a Bíblia aqui então mostra que aquele juízo de Deus, derramado lá nos dias de Ló e nos dias de Abraão, sobre Sodoma e Gomorra, foi uma demonstração de juízo eterno, de punição eterna, como diz o texto aqui. Portanto, ali Deus iniciou aquilo que vai continuar eternamente. Eu pergunto aí para você que é arminiano e que pensa que Jesus morreu por cada ser humano. A minha pergunta é simples. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelos sodomitas que foram julgados
como exemplo para a punição eterna? Jesus morreu pelos sodomitas, que foram executados pelo Senhor? Então, que você possa pensar um pouquinho sobre isso, porque pensar na morte de Jesus desde quando ele morreu para frente, podemos aí contemplar muitas pessoas, mas e esses que Deus já emitiu o seu juízo? E o texto de Judas deixa bem claro que eles estão punidos eternamente, não haverá mudança. Aí eu pergunto, se Jesus morreu, ele morreu não só apenas pelas pessoas pecadoras, mas a Bíblia diz que ele morreu pelos pecados, então nós devemos aqui contemplar que Sodoma e Gomorra teve os seus pecados punidos por Deus e Jesus morreu por eles posteriormente, segundo o pensamento arminiano e os demais, né? Wesleyano e assim vai indo. Então eu gostaria de deixar essa pergunta para você, se Jesus morreu pelos sodomitas, que já estavam punidos eternamente. Assim, termino esse vídeo e dizendo a você que possa conhecer melhor a fé reformada, sobretudo em representantes amadurecidos, nas suas confissões, que você vai encontrar aquilo que o pastor Granconato apresentou de forma irrefutável, né? Que o calvinismo tem a sua sustentação nas Escrituras. Que Deus abençoe e que Deus nos ilumine na verdade.